Convicção ou falta de opção? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Mal terminou a temporada 2020, já está iniciando a temporada 2021, graças a esse nosso sucateado calendário, daqui a pouquinho já começam os estaduais. E a permanência do técnico Rogério Ceni no Flamengo parece que será um caminho natural que nós vamos ver nos próximos dias. O Flamengo não vai buscar um novo técnico. E aí tem duas questões. A questão do Rogério Ceni ficar no Flamengo é por convicção ou é por falta de opção de outro treinador? Nós vamos passar um pouco por esse mercado de treinadores, alguns desses nomes que os torcedores do Flamengo vêm falando, vêm sugerindo, principalmente pela internet, mas antes pedir para vocês deixarem o seu like e pedir para você se inscrever no canal. Você ainda não conhece o canal, está conhecendo o canal por intermédio deste vídeo, seja bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se e me ajude com o apoio e com a força de vocês, beleza? Conto com a força de vocês. No futebol ideal, no início da temporada, faço planejamento. Dentro deste planejamento, pelas ideias e convicções do treinador, a diretoria aponta o treinador ideal para essa equipe. Mas como a gente sabe que no futebol brasileiro, esse ideal ele é muito longe daquilo que é real, que é uma troca exacerbada de treinadores, o tempo todo vai trocando, não há convicção, não há ideia e por isso a gente vê essa troca exagerada. Ao que tudo indica, o Flamengo não tem nenhum treinador à vista para substituir o Rogério Ceni e talvez não tenha nenhum realmente motivo para substituir o Rogério Ceni segundo os olhares da diretoria. E perante a esses dois lados, o que querem a permanência do Rogério e o que querem outro treinador, eu acabo concordando com os dois porque tem pontos que a gente deve fazer uma reflexão. Para aqueles que querem a saída do Rogério Ceni, aponto ainda como treinador inexperiente, e ele comprovou, e não é nenhum demérito isso, ele realmente é um treinador inexperiente, algumas opções, algumas substituições, alguma forma de uma gestão, é realmente um treinador experiente, que é aquilo que o Rogério Ceni. A gente não pode esquecer que o Rogério Ceni teve uma passagem excelente, histórica, pelo Fortaleza, mas ele ainda está iniciando a carreira, né? Mas o pessoal teve um pouco de pressa, falando que ele vai ser o futuro treinador da seleção, querendo fazer premonições, muito cedo ainda, é um cara que está iniciando a sua carreira, como eu falei, bem intencionado, e ele ainda é promissor. Independente, sim, o meu gosto é diferente do dele, diferente que a minha ótica de ver o jogo, as minhas ideias são diferentes da dele. Mas a gente tem que admitir que ele é um treinador promissor, que tem muitas questões positivas, que ele pode se tornar um grande treinador ao longo da carreira. E aí o pessoal acaba apontando, né, mirando para os treinadores europeus, sobretudo para os treinadores portugueses, para tentar fazer a Fórmula 2. Inclusive tem, obviamente, né, o nome do Jorge Jesus nesse grupo de treinadores que alguns torcedores gostariam de substituir o Rogério Ceni. Entre eles, Vitor Pereira. Vitor Pereira deixou bem claro que para ele trabalhar no Brasil, ele quer um salário semelhante àquilo que ele vinha recebendo na China. Algo cerca de 60 milhões anuais, completamente inadequado, surreal a pedida do Vitor. A gente está falando de cerca de 5 milhões por mês, praticamente irrisório, essa possibilidade do Vitor Pereira vir para o futebol brasileiro. Um outro fato que a gente não pode esquecer é a cotação, né? Há uma defasagem enorme do real sobre a moeda europeia, né? Sobre o euro. Então qualquer valor, qualquer treinador queira pedir, vai ser muito sentido, obviamente, monetariamente, aqui para o nosso futebol brasileiro. É algo muito distante vivido do futebol europeu. Leonardo Jardim, treinador também português, teve o seu último trabalho no Mônaco do futebol francês, está parado, tirou uns anos sabáticos, ele está esperando sim propostas do futebol europeu. E assim, pelo mesmo caso do Vitor Pereira, estaria disposto a trabalhar no futebol brasileiro? Estaria. Trabalharia no Flamengo? Trabalharia. Mas o preço do salário, mais uma vez, lá em cima, completamente surreal também a pedido do Leonardo Jardim. Nada disso que foi ventilado, que foi pipocado via imprensa francesa, do quanto ele poderia se readequar, não tem absolutamente nada disso. É como eu brinco, é como se fosse uma corrida de táxi ou uma corrida de Uber. Quanto mais distante da sua casa, maior vai dar o preço dessa corrida. E os treinadores portugueses pensam da mesma forma. Quanto mais distante eles estão do centro europeu, mais eles cobram. E o que eles estão interpretando errado, eles e os empresários dele, é que eles estão encontrando que o futebol brasileiro, estão achando que o futebol brasileiro é uma mina de ouro, que aqui se paga o mesmo que se paga no futebol saudita, que paga a mesma coisa nos Emirados Árabes, que a gente sabe que a realidade não é essa. Então, Leonardo Jardim, assim como Vitor Pereira, trabalha no Brasil? Trabalha. Sonha em trabalhar no Flamengo? Sonha, mas pega um salário lá no alto. Agora, rapidamente sobre o Rui Vitória. O Rui Vitória deseja retornar a trabalhar com futebol em junho. Por que em junho? Quando volta a janela de transferência do futebol europeu. Então fica claro que o planejamento dele de carreira é voltar para o futebol europeu. Ele que estava trabalhando no futebol saudita, então ele quer retornar para a principal praça do futebol mundial, então está esperando ofertas. Então por isso ele agora tirou uns meses parados e falou que só quer retornar em junho. E aí o outro nome, é claro, conhecido de todos, que é o Jorge Jesus, que vive aquela novela, que vive aquele imbróglio, principalmente com a direção do Benfica, que eu já trouxe aqui no canal algumas questões, inclusive de pessoas próximas, que falaram sobre uma possível demissão do Jorge Jesus. Continua a mesma coisa.
O Benfica se sente pressionado, o presidente Luís Filipe Vieira se sente pressionado em mudar o treinador, tirar o Jorge Jesus é algo que os benfiquistas, é algo que os sócios do Benfica querem. Mas para isso, ele terá que pagar uma altíssima multa que foi feita no contrato. Essa multa é muito alta para hoje o Benfica arcar com ela. Em contrapartida, logicamente poderia haver um acordo mútuo entre a direção e o Jorge Jesus, e para isso o Jorge Jesus teria que abdicar do valor dessa multa. A gente está falando de cerca de 60 milhões de reais. Dificilmente o Jorge Jesus abdicaria. E aquela mesma pessoa que me falou que o Jorge Jesus, há cerca de 20 dias, não tinha qualquer intenção de pedir demissão, a resposta agora foi, não mudou nada. Então a gente imagina que o Jorge Jesus realmente queira ser demitido. Uma vez que ele quer sair do Benfica, ele não vai pedir demissão e a gente já falou sobre o histórico dele. Com isso, pessoal, a gente trata para o outro lado. Aqueles que querem a permanência do Rogério Ceni. Visto toda a dificuldade de trazer esses treinadores que teoricamente são melhores que o Rogério Ceni, uma opinião bem individual, eu acho que eles são melhores que o Rogério Ceni, mas visto toda a dificuldade, inclusive financeira, para trazer esses caras, o Flamengo vai mantendo o Rogério Ceni, com o apoio agora, com o estofo de ter o título do Campeonato Brasileiro de 2020. Ah, mas jogou mal, mas teve em alguns períodos uma certa involução, teve muita dificuldade. A última partida, por exemplo, se o Inter tivesse ganho o Flamengo... Mas enfim, independentemente do desempenho, o resultado acaba fortalecendo a estes que querem a permanência do Rogério Ceni. Alguns até inclusive falam, mas ele agora com um pouco mais de tempo pode melhorar a equipe. Eu já acabo refutando porque não vai ter tempo. Ele vai ter um Campeonato Carioca que tem um acordo com a transmissão de TV que não permite as equipes jogarem com time reserva, né, ou com time de juniores. A partir da quarta rodada tem que jogar com time profissional, então vai ter certo tempo, né? E algumas questões a gente tem que também levantar. O tempo pro técnico, ele se dá ou ele se conquista? Também é algo que a gente tem que acabar pensando e tem que ir refletindo. Mas a grande questão, minha questão, com o Rogério Ceni é incompatibilidade de ideias do Rogério Ceni com o momento atual do Flamengo, sobretudo com o momento ofensivo. Utilizar Bruno Henrique, Pedro e Gabigol me parece, na minha leitura de jogo, uma questão óbvia e deveria ser sempre a ideia primária. Utilizar os três melhores atacantes da América do Sul juntos. Mas na questão do Rogério Ceni, de acordo com seus princípios, isso não é possível ou é possível apenas circunstancialmente, colocando Everton Ribeiro como ala direito para ele assim conseguir colocar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Eu acho um pouco exagerado, mas enfim, é a mentalidade do técnico do Rogério Ceni. Este ponto que eu acho que o Rogério Ceni acaba falhando, utilizar esses que são um dos três atacantes mais decisivos do país. Então a manutenção do trabalho do Rogério Ceni é porque eles confiam na ideia do Rogério Ceni, eles estão convictos sobre o estilo de jogo, sobre as ideias táticas, sobre as substituições, sobre o ano de 2021 que o Flamengo pode fazer pautado nas ideias do Rogério Ceni, ou está mantendo o Rogério Ceni por falta de opção, visto que alguns treinadores europeus estão pedindo valores exacerbados e que o Jorge Jesus mantém no Benfica. E um outro ponto, se o Jorge Jesus encerrar esse elo com o Benfica, o Flamengo vai demitir o Rogério Ceni e vai buscar o Jorge Jesus? Até que ponto da temporada? Em junho, o Flamengo vai iniciar então um novo projeto? É isso que com certeza a diretoria do Flamengo tem que pensar. Porque não é sempre que vai se vencer, por mais que o Flamengo tenha vencido em 2019 e em 2020 lá esbarrando, tropeçando, mas ele venceu, não é sempre que vai se vencer sem planejamento, trocando técnicos e principalmente trocando ideias muito diferentes, muito distintas. Ele tem a confiança realmente da diretoria ou após alguns resultados ruins ou até mesmo se perder o Campeonato Carioca, que não há nenhum nível de competitividade, ele já vai ficar com o cargo ameaçado. O Flamengo precisa planejar. Ao que hoje indica, segue o Rogério Ceni, mas é até quando? Como eu repito, é motivado por convicção ou por falta de opção. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradecer a companhia de vocês, que possamos ter uma temporada de 2021 muito boa. Estamos juntos. Um forte abraço. Tchau, tchau.